Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus vos sejam plenamente e abundantemente multiplicadas. Nós voltamos aqui para uma exposição sequenciada da Santa Escritura. Nós já fizemos isso, você pode encontrar aqui no nosso canal uma exposição das chamadas bem-aventuranças, você pode encontrar mensagens sequenciadas nos 5 pontos do calvinismo, você pode ter um estudo também sobre depressão, principais causas e possíveis soluções. E agora o nosso interesse é expor aquela que ficou conhecida como a oração modelo ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. E para isso eu quero convidá-lo mais uma vez a abrir a palavra de Deus no Sermão do Monte, agora no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, verso 9, para o início da exposição da chamada oração modelo. Veja comigo aí o que diz a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia aí, abra em Mateus capítulo 6, verso 9 é o texto para esta primeira mensagem. Veja o que diz a Santa Escritura. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu quero orar nesse início de exposição desta porção da Escritura tão conhecida e muitas vezes tão mal interpretada. Eu quero convidá-lo a fechar os olhos, agora a curvar sua fronte ante a grandeza, o poder e a majestade de Deus para esta oração nesta hora. Feche seus olhos e ore comigo. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, mais uma vez nós nos debruçamos sobre a tua palavra, porque queremos aprendê-la e queremos vivê-la intensamente, meu Senhor, mas somos limitados, tanto para interpretá-la, quanto para vivê-la plenamente, e carecemos da ação benfazeja e poderosa do Teu Espírito. Ajude-nos nesta hora, Senhor, instrua-nos para que nossa vida, Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja exaltado e glorificado. Que a Tua palavra, nesta hora, tenha a primazia e que a nossa mente esteja cativa e obediente à voz de Cristo revelada em Sua palavra. Por Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, é natural que, após sérias advertências acerca de como os discípulos deveriam orar, o Senhor Jesus resolvesse continuar tratando do mesmo tema. Se você olhar aí na sua Bíblia, você perceberá que na passagem anterior a esta porção lida, ele os advertiu acerca da importância de que toda oração seja de fato dirigida a Deus, e por isso a exortação acerca dos perigos, acerca das motivações equivocadas. Se você continuar debruçado sobre o Evangelho de Mateus capítulo 6, no texto precedente ao capítulo 6, verso 9, você vai perceber que o Senhor Jesus também chamou a atenção dos seus discípulos acerca dos perigos anexos ao exibicionismo. Afinal, haviam alguns no âmbito da igreja no seu tempo, utilizando do momento da oração para atrair holofotes. Se você abrir aí em Mateus capítulo 6, verso de número 5, você vai perceber o quanto isso é claro. Veja, Mateus 6, verso 5 diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Você vai perceber também no texto precedente, aquele que eu li há pouco, que o Senhor Jesus havia falado sobre a necessidade de precisão e objetividade na oração, sem contudo desprezar a importância de permanecer na presença de Deus. Verso 6 de Mateus capítulo 6, ele disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te
recompensará. Verso 7, então ele diz: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Perceba ainda, meu irmão e amigo, que o Senhor Jesus também falou sobre o valor do aperfeiçoamento da intimidade com Deus através da oração secreta, aquela realizada fora da vista dos homens, aquela que é de fato realizada em secreto. E por fim, o mestre sinalizou a necessidade de que confiassem na providência de Deus quando lhes falou. Veja agora Mateus capítulo 6, verso 8, o Senhor Jesus chamou a atenção dos seus discípulos dizendo assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Meus irmãos e amigos, o texto que é objeto desta primeira exposição, a exposição da oração modelo, é comumente mal interpretado por parte significativa de cristãos de muitos ramos e podemos dizer de muitos lugares. O Senhor Jesus inicia aqui em Mateus capítulo 6, verso 9, a sua prédica com a seguinte afirmação: veja, portanto, vós orareis assim. Meus irmãos, segundo William Hendrickson, esta expressão assim ou desta forma é usada exatamente pelo Senhor Jesus, considerando nesta oração modelo a forma pela qual ele está estabelecendo um parâmetro para as nossas devoções. O Senhor Jesus aqui está utilizando dessa oração não como uma forma de repetição, mas como um modelo a ser seguido. Suas características devem também marcar as nossas orações. Os teólogos de Westminster, eles definiram a oração, meu querido irmão e amigo, como um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com a confissão dos nossos pecados e o grato reconhecimento das ternas misericórdias do Senhor Jesus. De fato, meu irmão, o conceito de oração definido pelos padrões de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil colide frontalmente com a prática da Igreja Romana, que utiliza a oração dominical de forma decorada, repetitiva, para alcançar os favores divinos, entendendo que o exercício repetitivo do modelo apresentado pelo Senhor Jesus de oração os conduzirá a êxito. Contudo, meus queridos irmãos, nós precisamos de compreender que o Senhor Jesus está expondo aqui um modelo a ser seguido e não uma repetição a ser feita. Para Alexander Archibald Hodge, a oração deve ser aceitável quando é essencial que o coração do adorador permaneça num estado próprio e que sua oração seja oferecida em reverência à majestade e perfeições morais de Deus. Ele afirma ainda que esta oração deve ser permeada de humildade por causa de nossa culpa e corrupção, de submissão à vontade revelada de Deus, de confiança em sua capacidade e disposição em socorrer-nos e em sua graça pactual. Ele afirma ainda que esta oração, ela deve ser a inteligente apreensão das relações que sustentamos, da natureza do ministério do qual estamos engajados
e do tema de nossas orações e objetos de petição. Ele diz que ela deve ser amparada pela real solicitude e favor e fervor do coração, correspondendo plenamente a todas as palavras pelas quais nossa oração é expressa com insistência e perseverança, ou seja, deve ser a verbalização daquilo que está no nosso interior. Após a indicação de como seus discípulos deveriam orar, você pode perceber pela revelação de Mateus capítulo 6, verso 9. O Senhor Jesus continua a instrução agora nos seguintes termos: veja, Pai nosso que estás nos céus. Meus queridos irmãos, a pergunta 179 do Catecismo Maior de Westminster é a seguinte, veja, ela tem relação estreita com aquilo que Mateus capítulo 6, verso 9 nos ensina. Devemos orar somente a Deus? Veja a resposta a essa pergunta. Somente Deus é capaz de esquadrinhar as orações, atender às petições, perdoar pecados e tornar real os desejos de todos. Ele é o único em quem se deve crer e a quem se deve adorar com culto religioso. A oração, que é uma parte deste culto, deve ser dirigida por todos, a Ele somente e a mais ninguém. Meus queridos irmãos, Johannes Gerhardus Voss, na busca de provar que toda oração deve ser dirigida somente a Deus, afirmou que somente Deus é onisciente, portanto, somente Deus tem o poder de esquadrinhar e conhecer o coração dos homens. Somente Deus é onipotente, portanto, somente Deus tem o poder de ouvir as orações de suas criaturas em qualquer lugar onde estejam. Além da questão de poder responder às orações, somente Deus pode, certa e seguramente, ouvir as nossas orações, discernir os nossos desejos dos nossos corações e entender quais sejam as nossas reais necessidades. Portanto, meu irmão, é lógico que há pouca ou quase nenhuma divergência no âmbito do cristianismo quanto ao fato de que as orações dos fiéis devem ser dirigidas somente a Deus. O problema, contudo, gira em torno dos mediadores. A Igreja de Roma considera Cristo de fato como mediador entre Deus e os homens, mas extrapola isso e reputa a Maria, aos santos e os próprios anjos como mediadores entre nós e o próprio Deus. A Bíblia, contudo, meu querido irmão e amigo, nos ensina o que segue. Veja o que é que diz a Escritura na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso do 3 até o 6. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Matthew Henry, falando sobre essa questão que envolve a oração que deve ser dirigida somente a Deus e Cristo como único mediador entre Deus e os homens, disse assim: somos aqui ensinados sobre a quem devemos orar, somente a Deus, e não aos santos ou aos anjos, pois eles não nos conhecem, não devem receber a honra elevada que damos na oração e não podem conceder os favores que esperamos. Somos ensinados sobre como devemos nos dirigir a Deus e que título podemos lhe atribuir.
ele é efetivamente, segundo aquilo que afirma Matthew Henry, o bom e magnífico. Porém, devemos nos lembrar de que é a sua bondade que faz com que possamos nos aproximar do trono da sua graça com ousadia. Primeiro, devemos nos dirigir a Deus como o nosso Pai e devemos chamá-lo assim. Ele é o Pai de toda a humanidade pela criação. Isso é fato no registro de Atos, capítulo 17, verso 28. Ele é o Pai de um modo especial para os santos, ou seja, para os crentes, pela adoção e pela regeneração. Você pode encontrar essa verdade no registro de Efésios, capítulo 1, versículo 5. E este é, meu querido irmão, um privilégio indescritível, que pertencem àqueles que se relacionam com Deus por meio de Jesus Cristo somente. Portanto, devemos nos dirigir a Deus como nosso Pai que está nos céus, tanto no céu como em qualquer outro lugar, porque o céu não pode contê-lo. Assim no céu como em outros lugares, para manifestar a sua glória, porque é o seu trono, como disse o salmista no Salmo 103, verso 19. E este é para os crentes um trono da graça. Para lá devemos dirigir as nossas orações, porque Cristo é o nosso mediador e agora está no céu, à destra de Deus, e intercede por mim e por você. Mas por fim, meus queridos irmãos e amigos, o texto ainda nos afirma, Mateus capítulo 6, verso 9: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Muito bem, nosso desafio aqui é compreender o que o Senhor Jesus desejou ensinar com essa expressão, santificado seja o teu nome. Para o teólogo William Barclay, a palavra que se traduz santificado pertence a um verbo grego relacionado com o adjetivo hagios do grego, no mesmo idioma, e que significa tratar uma pessoa ou uma coisa como santa. Mas o significado fundamental de santo é diferente ou separado. Uma coisa santa é diferente de outras coisas. A pessoa santa é a que está separada do resto dos seus semelhantes. Por isso, um templo é santo por ser diferente de outros edifícios. O altar é santo porque existe para um propósito diferente de outras coisas comuns. O dia do Senhor, por exemplo, é santo porque é diferente de outros dias. Um sacerdote é santo porque está separado de outros homens, meus queridos irmãos. Portanto, esta petição significa que o nome de Deus seja tratado de maneira diferente de todos os outros nomes, que ele seja dada uma posição absolutamente única entre todos os homens. Eu não sei se você percebe, mas o princípio inerente, embutido aqui nessa primeira sentença da oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, verso de número 9, tem uma relação estreita com o terceiro mandamento do Decálogo. Se você abrir aí a sua Bíblia, lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, verso de número 7, você perceberá a relação estreita que há entre o terceiro mandamento e essa primeira sentença da oração modelo. Veja, Êxodo capítulo 20, verso 7, a palavra de Deus nos diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Meus queridos, de fato, santificar o nome de Deus significa ter reverência por Ele. Por isso, reverenciar a Deus indica honrá-lo, indica glorificá-lo, indica exaltá-lo.
santificado seja o teu nome, significa, pois, que aquele que foi introduzido à comunhão com este Pai, eternamente amante, agora convida a todos a compartilhar dessa experiência com Ele e exaltar este glorioso nome de Deus. O suplicante dirige seu convite à criação inteira, especialmente ao mundo dos homens, a louvar a seu Deus. Ele brada: engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, como disse o salmista no Salmo 34, versículo de número 3. Meus queridos irmãos e amigos, nós iniciamos esta mensagem abordando os ensinos do Senhor Jesus acerca de como se deve orar. E isso a partir da interpretação que precede Mateus capítulo 6, versos do 1 até o 9. Lembre, nós lemos também desse mesmo capítulo os versos do 5 até o 8. Obviamente que do que vimos do texto nessa exposição, nós podemos extrair muitas lições. E a primeira delas é que esta é uma oração modelo com princípios a serem observados, e não é um roteiro, e não é uma fórmula mágica a que deve ser repetida. Portanto, esta mensagem, meu querido irmão e amigo, é para você que tem utilizado o expediente de repetir muitas vezes, achando que pela repetição você poderá convencer a Deus de suas necessidades. Abandone essa ideia de que você pode repetir muitas orações modelos, você pode repetir muito a oração do Pai Nosso, por exemplo, para convencer a Deus da sua necessidade. Você deve compreender que esta prática ela é antibíblica, você deve compreender que esta prática ela é ineficaz, você deve compreender que esta prática ela é pecaminosa. Lembre-se, oração é conversar com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, nós devemos santificar o nome de Deus através desta oração. E santificar, lembre-se, é tratar com reverência aquilo que é sagrado. Em seu catecismo, Martinho Lutero, o grande reformador agostiniano, pergunta: como é santificado entre nós o nome de Deus? E a sua resposta é: perceba, quando tanto nossa vida como nossa doutrina são verdadeiramente cristãs. Quer dizer, quando nossas convicções intelectuais e nossas ações práticas são a expressão de uma submissão total à vontade de Deus. Por isso eu quero dizer para você: viva o Evangelho de tal forma que a sua vida seja uma fonte de inspiração para que o nome glorioso, bendito e poderoso de Deus seja exaltado e honrado entre todas as pessoas. Foi isso que Jesus quis ensinar quando disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Eu quero orar mais uma vez com você e por você no final dessa mensagem. Feche os seus olhos e ore comigo nesta hora. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, nosso Redentor e Supremo Pastor, único mediador entre Deus e os homens. É por Ele, tão somente por Ele, único mediador, meu Senhor, estabelecido por Ti e por Tua palavra, que nos achegamos a Ti nesta hora, para Te bendizer o nome, por todas as lições que aprendemos nesta mensagem acerca da oração. Que elas sejam guardadas em nosso coração, para que Cristo, nosso Senhor, Redentor e bendito Salvador, seja exaltado hoje e na eternidade. Em nome dele, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus, pois, abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.